Bom, boa tarde a todos que estão aqui assistindo no auditório do Arquivo Nacional, boa tarde a todos que estão acompanhando pelo Facebook. Queria dar boas-vindas a todos e a todas ao mais um Arquivo em Prosa. O Arquivo em Prosa é um evento mensal e organizado pelo Arquivo Nacional, que convida especialistas para debater temas relacionados à arquivologia, em articulação com outras áreas do saber, como cultura, literatura, artes, e também aborda assuntos técnicos, como preservação, paleografia, educação patrimonial. E nessa edição, setembro de 2018, o tema é Diretrizes para o uso das redes sociais pelas instituições arquivísticas brasileiras. E a gente tem como nosso convidado, que vai apresentar o trabalho dele, o Diogo Pereira. Diogo Pereira é arquivista e mestre em gestão de documentos e arquivos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e chefiou o arquivo da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro entre 2017 e 2018. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Arquivo Nacional pelo convite. Me sinto muito honrado de poder estar aqui nesse momento. Também aproveitar para agradecer aos professores, o corpo docente e discente do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Agradecimento especial ao professor Dr. José Maria Jardim, que foi a pessoa que acreditou nesse projeto ainda na graduação, quando a gente começou a falar sobre redes sociais e instituições arquivísticas. Então, obrigado também ao público aqui presente, a todos aqui vocês, e você aí de casa que está acompanhando a gente pelo Facebook. Aproveite e já deixa o seu joinha, deixa o seu ok. E aí depois essa palestra ela vai para o YouTube. Então, se você estiver assistindo depois no YouTube, faz o seguinte, se inscreva no canal do Arquivo Nacional, vai no sininho lá na representação para você ganhar as notificações, curte. E vamos, então, continuar com a nossa live. Então, primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês, ao acordar, a primeira coisa que faz é procurar um telefone ou celular para mexer e ver alguma notificação do WhatsApp? Quem de vocês faz isso? 1, 2, 3, 4, você também? Eu também. Quem de vocês, em algum momento, durante uma palestra, pode ser essa aqui também, ou então durante uma aula, também mexer no celular para acompanhar, ver notícias, ver o Facebook? Também, me entrego. E qual de vocês já presenciou essa cena aqui? Ó? Também. Então, a gente está conectado ao tal ponto que até um cinema na China, ele começou, alguns cinemas na China, eles têm um espaço apenas para que as pessoas possam utilizar o telefone celular durante a sessão do filme. E, ao mesmo tempo, começar a interagir com o filme. Ó. Vocês podem até ver ali, ó, um elogio, ó, filme muito bom, a atuação da atriz. E em outros cinemas, no caso, é que está um pouco apagado, a interação fica aqui do lado. Isso aqui é uma transmissão ao vivo de um show. Uma pessoa começou a filmar no Twitter e outras pessoas, milhares de pessoas, começaram a acompanhar o show através de uma pessoa, um usuário do Twitter, e começaram a curtir, a interagir e acompanhar o show ao vivo pelo Twitter. E a gente chegou a um ponto que as redes sociais, que partidas de futebol agora são transmitidas pelo Facebook. Uma associação do Facebook com o esporte interativo começou essa semana, esse ano, a transmitir as partidas da Liga dos Campeões da Europa pelo Facebook. Então as pessoas começaram a reagir, a comentar. Aí é um lance que foi uma expulsão do Cristiano Ronaldo. E aí, não sei se vai dar para ver muito bem na imagem, mas aqui embaixo eles fizeram uma interação com o usuário.
A pergunta é, Cristiano Ronaldo mereceu ser expulso? Hashtag sim, hashtag não. Parece até aquele programa Você Decide. E ali do lado, o número de comentários, isso ainda no primeiro tempo. Então chegou um momento que as pessoas passam mais tempo no celular, né, do que assim, vendo televisão. Né? Isso é um número já comprovado, segundo o Year Social, fez uma pesquisa em 2018, que o brasileiro ele passa 9 horas e 14 minutos do seu tempo conectado à internet. Sendo que dessas 9 horas e 14 minutos que ele está conectado, 3 horas e 39 minutos são para as redes sociais. O Brasil é o segundo país no mundo, ele só perde para as Filipinas, que passam 3 horas e 41 minutos em média nas redes sociais. E acho que depois que começou a passar o futebol, acho que o Brasil vai ser o primeiro em breve. E o grande alcance dessas redes sociais. Tivemos, em junho, as manifestações de junho, um evento para todo mundo, né, para protestar o que aconteceu com o Museu Nacional. Aí temos uma da candidatura, foi do democrata Bernie Sanders, que aí está bem claro. Join the political revolution. Junte-se à revolução política, se associe. O que essas 3 causas têm em comum? Primeiro, são coisas que aconteceram no macroambiente, no externo, e que tiveram uma repercussão dentro das redes sociais, no microambiente. E nesse microambiente, ela volta, a partir de uma organização, para o espaço externo, para o macroambiente. Então, as pessoas se organizam e de lá volta para o macroambiente. Então, quando nós tivemos o movimento, né, de junho de 2013, muitas pessoas se associaram, entraram em um grupo e começaram dali a convocar manifestações de protestos. E dali voltou para as ruas. Então, o que a gente viu aí? A gente viu engajamento nas redes sociais, organização, identidade e alteridade. Então, um exemplo rápido aqui. Deixa eu até colocar aqui meu tempo. Tem quanto tempo? Eu já calculei. Então, o que acontece? Quando um grupo ele vai contra um determinado candidato, ele faz uma organização contra ele não necessariamente se identifica com um outro grupo, mas a questão da alteridade, de ele não se enxergar no outro, faz com que eles se identifiquem como parceiros, amigos. Né? Associação. O Bruno Latour vai trazer de volta o termo social de associação, porque, na verdade, os grupos não existem. Né? Ele só existe a partir do momento que as pessoas se associam e, assim, criam laços. E esses laços podem ser fortes, uma troca mútua entre pessoas, pode ser mais fraco, onde apenas um se comunica e o outro aceita, pode ser laços de manutenção, onde, por exemplo, eu curto a página do candidato X, mas eu não interajo com a página dele. É um laço de manutenção. Eu sou amigo do professor tal. São laços de manutenção. E toda essa mediação ela é feita pelo computador. Né? Então, é a virtualização dessa comunicação. Então, o CONARC, ele tem... Não vou conseguir enxergar daí. Diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Diretrizes para a implementação... Eu não consigo enxergar. De documento arquivístico... Autenticidade, né? Diretrizes para criação, construção de websites de instituições arquivísticas e diretrizes para
a gestão de documentos de correio eletrônico, mas ainda não há nenhum para diretriz para o uso das redes sociais pelas instituições arquivísticas. Aqui nós temos um gráfico que o Paul Baran, quando ele era da Rand Corporation, ele fez um estudo a pedido do governo estadunidense para como se tivesse um ataque nuclear, como que essa comunicação poderia chegar, né, de um ponto A para um ponto B. Então, a gente vendo o primeiro exemplo, você vê que tem, vamos chamar cada pontinho desse de ator. Então, você tem ali um ator que ele é responsável por toda a comunicação. Então, por exemplo, um comunicado oficial, vamos pegar aqui uma coisa bem nossa história, né? Do presidente Vargas, que ele utilizou muito do rádio para fazer os seus discursos. Então, você tem o quê? Apenas um emissor e os demais apenas escutam, eles não tem como repassar. Ou seja, é um poder concentrado, há uma questão hierárquica nesse ponto. E assim a gente pode ver, por exemplo, os sítios eletrônicos. Eu vou usar a palavra site, né? Acho mais. Os sites das instituições arquivísticas, os sites de órgãos públicos. Ou seja, a informação está ali e ele passa a informação para as pessoas. Não há uma troca, não há uma interação. No segundo caso, a gente também parte de um ator central, tá? E aí a gente pode, por exemplo, pensar em antenas. Olha, uma antena de celular, você passa o sinal para uma outra antena, que daí vão para outras regiões. Se esse sinal aqui falhar, essas regiões aqui não vão ter acesso. Porém, as demais continuam com esse acesso, a não ser que seu celular seja da TIM. Né? Como o celular da TIM ele não funciona em canto nenhum. E aí vale também para distribuição de luz, de energia, mas ainda assim a gente tem ali uma relação hierárquica. E no terceiro ponto, que seria a distribuída, seria, segundo o Paul Baran, uma coisa aleatória. Então, se algum desses nós, atores, fossem destruídos, a circulação continuaria caminhando. Ou seja, não há hierarquia, ela não tem um ator central, seria aleatória. Mas aí, Alberto Las Barbaz, um físico, ele vai discordar dessa ideia, da aleatoriedade. Por quê? Ele acredita que 20% dos atores, eles detêm 80% das conexões. É onde o rich get rich. Quem tem mais, continua tendo mais. Então, por exemplo, eu, Diogo, tenho algumas ligações, mas o Arquivo Nacional, numa rede social, tem muito mais do que eu. Então, por exemplo, se eu tenho uma publicação, aí eu curti uma publicação, compartilhei, uma publicação do Arquivo Nacional. Pode ser no Facebook, pode ser no Twitter. Compartilhei do Facebook. Aí o Luiz achou muito legal, interessantíssimo. Aí o Luiz foi e compartilhou da minha publicação. Aí o Luiz compartilhou, a Patrícia também gostou, e a Patrícia visualizou a publicação através do Luiz. E o que a Patrícia faz? Compartilha através do Luiz. Se eu, Diogo, chego e apago essa publicação, ela continua circulando, porque a publicação original foi feita pelo Arquivo Nacional. Então, quando o Luiz compartilhou da minha publicação a partir de mim, ele continuou com essa publicação e a Patrícia também. Se o Luiz tivesse também apagado, a Patrícia também continuaria com essa publicação. Mas agora, se o Arquivo Nacional, que ele vamos chamar de hub, é um ator onde ele tem maior número de concentração, maior número de atores ligados a ele, vou botar aqui, ó. Se ele é atacado, essa comunicação se perde. Então, eu posso compartilhar do Arquivo Nacional,
Luiz, Patrícia, amiga da Patrícia, assim por diante, se o Arquivo Nacional tirar aquela publicação do ar, todo mundo fica sem ela. Ninguém mais tem acesso. Aí você fala, Diogo, isso não vai acontecer, raramente isso vai acontecer. Pois é, gente, mas foi isso que aconteceu. Houve uma legislação eleitoral em 1997 que agora, eu não sei o motivo, que muitos órgãos, eles passaram a ler de uma forma diferente. A legislação eleitoral em 97, lógico, não fala de redes sociais, porque nem existia ainda esse termo, mas também não fala em nada de colocar nenhum sítios eletrônicos, fora do ar também. E aí, olha que ponto que aconteceu. Nós tivemos eleições, já com as redes sociais existindo em 2004, 2006, 2010, 2014. Eu não me recordo de nenhuma instituição, nenhum órgão sair do ar por conta de legislação eleitoral. Tanto é que alguns estados, vou citar aqui dois que eu me lembro, que é o do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, tiveram que fazer uma norma para complementar e assim justificar a saída das redes sociais, como a gente está tratando aqui de arquivo público, do arquivo público, tanto no site quanto nas redes sociais. Isso 3 meses antes das eleições. E, ao meu entender, eu acho que não justifica. Aqui é mais um caso. Esse aqui, se eu não estiver enganado, eu acho que é o do Amazonas. Também, fora do ar. Saiu até a página. Arquivo Público de São Paulo também. Tá? E o que acontece com isso? A gente abriu agora um precedente. Por quê? Do dia 7 de julho até o final das eleições, que provavelmente teremos segundo turno, seja na eleição presidencial ou em alguns estados, o que acontece? Serão 114 dias sem a instituição pública arquivística ter a comunicação com seu usuário. Ou seja, aproximadamente 4 meses. 4 meses. Isso é preocupante. E abrir um precedente, porque a cada 2 anos nós temos eleições. Então, a rede social, gente, ela não deve ser só vista como meio de divulgação, mas sim, é um meio de informação, de conhecimento e principalmente de cidadania. Aqui nós temos o arquivo público do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, muitas das instituições, elas foram pegas de surpresa, isso ficou muito claro. Por quê? Como eu vim acompanhando todas elas ficaram em torno de 11, depois subiu para 12 instituições estaduais que tinham alguma representação nas redes sociais, muitas delas avisaram horas antes de sair do ar. Eu não lembro qual foi o caso, mas chegou assim, 7 horas da noite, avisou que ia sair do ar, e às 8, aquela publicação avisando por conta da legislação eleitoral já não estava mais disponível. E aí, sabe aquele material compartilhado na rede social que você achou interessante?